que ao lado do próprio Jesus, a figura de Judas vai assumindo uma centralidade na narrativa bíblica. Judas vai ganhando centralidade na história ao lado do próprio Jesus. Se fosse um teatro, se aquele enredo fosse teatral, é como se, num dado momento, a cena fosse toda aberta, apresentando, iluminando nitidamente todos os apóstolos, inclusive Jesus, mas no decorrer das cenas, vai ficando Jesus e o Judas. Mas acontece que, até certo ponto, a história, o texto, ele vai apresentando o Judas como uma figura camuflada. A gente sabe o que Judas está pensando, a gente sabe o que está para estourar, mas ele está ali no meio e ninguém dos que estão ali, nenhum dos que estão ali, está sabendo que Judas é Judas. Por exemplo, quando no capítulo 10 de São Mateus apresenta a lista dos 12, é lógico que essa lista dos 12 foi colocada bem depois, e Judas foi catalogado como o último deles. Então, quando nós estamos lendo o Evangelho, a gente já começa a ler o Evangelho sabendo de antemão que Judas é o Judas. Mas não é assim que a história acontece. Nós sabemos pelo relato. Está lá, quando chega capítulo 10, começa com Pedro, encabeçando a lista dos 12, e quando chega em Judas, ele abre uma vírgula e fala, Judas, o que o traiu. Então nós vamos acompanhando a história, sendo o tempo todo avisado que Judas vai trair. A gente vai acompanhando a história o tempo todo. E conforme as coisas vão acontecendo, e a grande questão é o seguinte: como é possível alguém que viveu o que ele viveu, sentir o que ele sentiu, fazer o que ele fez, do jeito que fez? Do jeito que fez. Então, mesmo sabendo, porque parece que o Evangelho vai dando doses homeopáticas para ir amortecendo o impacto, para a gente não ser pego assim, porque toda traição ela tem esse elemento surpresa, sim ou não? Talvez Judas é a maior, é a mais famosa de todas as traições da história da humanidade. É a primeira mais famosa. Talvez a segunda mais famosa é a traição do Júlio César, que é o primeiro imperador romano. Não tem a famosa frase, até tu, Brutus? Porque Júlio César era um imperador romano que conquistou essa posição de imperador, angariou esse título de imperador, demonstrando um heroísmo incomparável. Júlio César, inspirado na figura de Alexandre Magno,
Alexandre o Grande, se tornou o Júlio César e ele adotou um filho, chamado Brutus. Adotou o filho, adotou o filho. E quando Judas foi tramar então ele era muito valente, um guerreiro formidável no campo de batalha. E quando os senadores armaram para pegá-lo de surpresa e apunhalá-lo, de repente ele se viu cercado daqueles homens, e os homens avançaram contra ele, e ele começou a brigar com eles. Se defender e atacar, se defender. E até que apareceu Brutus com um punhal na mão, que era o filho adotivo. Quando ele viu Brutus com a faca na mão, o Júlio César perdeu toda a força e o desejo de lutar. E disse: até tu, Brutus. E o filho adotivo dele matou ele. Talvez essa é a segunda maior de todas as traições. A traição sempre é uma traição. Vocês estão me entendendo, amém? É porque é um assunto tão ruim desse. Porque quando Jesus está fazendo a ceia, está lá sentado na última ceia, estão com ele todos, cada um dos discípulos. E a primeira palavra que sai da boca dele é assim: um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. Então, se a ceia do Senhor é o memorial, então nós temos que ser justos. Se o texto bíblico, porque se é um memorial, nós precisamos lembrar disso. Isso precisa ser lembrado. E quando Jesus, na última ceia, diz: um de vocês há de me trair, qual foi a reação dos apóstolos, dos discípulos? Perceba que eles estão ali sentados, todo mundo junto, ali, na ceia, e Jesus diz: um de vocês há de me trair. Isso foi como uma bomba. Agora preste atenção no texto. A reação deles não foi procurar o Judas. Depois que a gente vê, depois que a gente sabe da história, a gente sempre fica: o camarada tem cara de bandido mesmo. E o cara aparece na televisão, bandidão lá, não, é bem que era ele mesmo, olha aquela cara de facínora. Mas perceba que os discípulos dizem assim: porventura sou eu, mestre? Cada um dos discípulos não ficou procurando: será que o que vai trair é o Pedro? Será que o Tiago pensou que era o Pedro? Será que o Bartolomeu pensou que era o Silvano? Será que o Silvano pensou que era o Bartolomeu? Será que o Pedro pensou que era o André e o André pensou que era o João? Não, o André perguntou: Senhor, será que sou eu? Quando Jesus disse: um de vocês há de me trair, eles não ficaram projetando a traição no outro, mas em si. Agora, precisa entender uma coisa: por que será que cada um perguntou: sou eu porventura, Senhor? Porque talvez o clima estava tão feio naquela época, a coisa estava tão difícil, as tensões estavam tão brutal, a coisa estava tão ferrenha, a luta espiritual, as tentações estavam tão... Porque a gente tem que tentar captar o que está acontecendo de verdade. Porque senão a gente passa a ter uma visão muito errada do que de fato aconteceu, ou não ter visão nenhuma.
Ou achar que a coisa... Não, mas as coisas não estavam fáceis. Aqui, Jesus está na iminência de ser crucificado. E quando Jesus disse na última ceia, que é na noite em que foi traído, não é assim, está escrito? Na noite em que foi traído. Quando eles dizem, Senhor, porventura sou eu, quem sabe? Essa não foi uma tentação que bateu só na cabeça do Judas. Talvez este é o mais provável. Satanás deve ter tentado cada um deles. Judas não foi programado para encarnar a figura do maior traidor. Satanás visitou cada um deles com a tentação de trair Jesus. Cada um, porque eles perguntaram, porventura sou eu. Eles não apontaram. Então, quando Jesus trouxe à baila esse assunto, quando Jesus abriu o jogo de maneira direta, escancarada, rasgada, lá, por exemplo, a ceia é uma refeição que se faz em família. Estava lá, com os seus discípulos. E quando Jesus diz assim, um de vocês há de me trair, é aquela conversa ali na mesa. Aquele papo reto, direto. E a reação dos discípulos é, porventura sou eu? Aí ele diz, aquele que mete o bocado comigo, que molha o bocado comigo, é o que há de me trair. E ali é o primeiro sinal, porque Jesus não aponta o dedo para Judas e fala, é você, não. Jesus, aquele que mete o bocado comigo. E naquela mesma hora, eles molharam o pão junto ali, na mesma cumbuca. Você vê que essa coisa aqui, ela é profunda. Porque naquela mesma hora, os dois molharam o pão junto ali, na mesma cumbuca ali, para poder comer digerir aquele pão. E aquele foi o primeiro sinal. De maneira que Jesus não expôs. Eu estou querendo dizer que nós estamos do lado de cá, lendo o Evangelho, nós estamos vendo o que está acontecendo, porque ele vai antecipando. Mas quem está vivendo não está sabendo do que está acontecendo. Não está percebendo as nuances, a não ser pelos sinais. E ali foi o primeiro sinal de que Judas era o Judas. Agora preste atenção. Foi depois... Quando foi que Judas decidiu trair? Qual foi o exato segundo em que tudo mudou lá dentro dele? Qual foi o exato momento em que ele resolveu, em que a decisão se consolidou dentro dele? Em que ele permitiu, de maneira decisiva, tomar aquela atitude. O texto nos dá algumas indicativas. Foi exatamente depois que aquela mulher derramou o vaso do unguento caríssimo nos pés de Jesus e enxugou com os cabelos. O texto seguinte, imediatamente o próximo bloco, a próxima passagem bíblica, já é a passagem, e é ali naquela passagem que o Judas diz assim, bem que esse dinheiro aí, desse perfume, podia ter sido melhor aproveitado. Esse desperdício poderia ter sido evitado. A gente poderia fazer um aproveitamento melhor com esse dinheiro. Ao invés de ter derramado nos pés dele, poderia ter vendido e repartido com os pobres
E então depois a gente faria uma imensa obra social. E Jesus responde que os pobres sempre estarão convosco. No texto seguinte, a Bíblia não vai nos dizer, a Bíblia nos diz o seguinte: que Judas então procurou os líderes judeus para entregar Jesus. Olha o contraste do texto. O perfume caríssimo que a mulher derramou nos pés de Jesus era um desperdício. Quem levantou essa bandeira socialista ali foi Judas. Mas o mesmo socialista que levantou a bandeira ali para dizer que era um desperdício tudo aquilo, foi o que na cena seguinte foi procurar os líderes para vender Jesus por 30 moedas de prata. Na cena seguinte. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, quando eles negociaram, olha só, Judas, pelo que dá a entender, Judas era muito esperto. Primeiro porque ele era dos 12, o único que não era galileu. É a mesma coisa, estou vendo aqui, vendo o pastor Alexandre, mesma coisa, um estrangeiro na América conseguir ocupar um cargo de um americano. Porque se Jesus era galileu, escolheu todos 11 galileus, mas o cargo de maior responsável, de maior responsabilidade, de maior destaque, de maior confiança, ficou para um galileu? Não, ficou para quem não era galileu. Judas Iscariotes, Quiriote era a origem dele. Esses Iscariotes fala da origem dele, o único que não era galileu. Conseguiu mandar nos galileus, podia ter eleito. Fala, não rapaz, aqui quem manda é galileu, Jesus é galileu, os 11 comandantes dele é galileu, então aqui o sistema é fechado. Mas não, ele é tão inteligente, demonstrou uma perspicácia tão grande, conseguiu capturar a confiança de todo mundo, inquestionável. E ele cuidava da bolsa, cuidava do... É assim. Dá para entender que ele é inteligente, que ele é capaz de ir lá conversar tete a tete com os sacerdotes, ele consegue transitar. Ele consegue transitar na elite e conversar com eles. E negociar com eles. E outra, como que ele é esperto? Ele consegue as 30 moedas como pagamento antecipado. Camarada como se diz aí, é um bagre ensaboado. Porque ele conseguiu negociar Jesus com os sacerdotes, para você ter ideia, a capacidade dele, não, eu entrego ele para o senhor, só que vocês vão ter que me pagar adiantado. E eles conseguiram, ele foi tão convincente, que ele pegou a grana adiantada. Alguém paga adiantada aqui alguma coisa? Mas eles pagaram por Judas. Adiantado. Então, mostra que ele era uma pessoa muito esperta, muito inteligente. São indicativos. Agora, percebe o que acontece? Ele vende Jesus antecipado. E no 27, quando ele percebe que o negócio deu certo, está aqui, quando ele percebe que Jesus foi preso, e foi condenado, e o conselho para matarem Jesus está formado, aí acontece algo. Então Judas, o que o traíra, vendo que foi condenado, bateu, aqui está escrito na minha Bíblia,
o arrependimento, ele se arrependeu. Mas a Bíblia que eu estou lendo aqui é a revista Almeida, Revista e Corrigida. E aí tem assim, um grupo de versões da Bíblia apresenta a palavra arrependimento. E um outro grupo de Bíblias apresenta a palavra remorso. Uns falam arrependimento, outros remorso. Porque remorso é também um tipo de arrependimento. Remorso também é um tipo de arrependimento. A primeira vez que eu ouvi falar a palavra remorso foi a minha mãe. Eu era garoto. E quando eu era garoto, minha mãe colocava, a gente escutava a rádio na cozinha de casa, e ela assistia todo dia pela manhã, um programa de rádio que contava narrativas policiais, chamado Gil Gomes. Quem já assistiu o programa do Gil Gomes aqui? Todo mundo viu, né? Que coisa, né? E aquelas histórias do Gil Gomes na rádio, era de arrancar o cabelo, era de arrepiar. Irmãos, era de dar medo, porque o Gil Gomes contava aquelas histórias dos crimes que as pessoas faziam. E aí foi ali, num daqueles programas, que pela primeira vez eu ouvi a palavra remorso. E quando eu estava estudando, eu falei, meu Deus, é arrependimento ou é remorso? Judas se arrependeu ou ficou com remorso? As duas palavras servem, é quase igual. Tem uma diferença que o remorso, o sentimento do remorso também é um arrependimento. Mas o que tem no remorso é só a tristeza pelo que foi feito. E o que tem a mais no arrependimento, que não tem no remorso, o que cabe no arrependimento é uma mudança de mente. Então, a pessoa que tem remorso, ela tem o açoite, o flagelo da própria consciência, mas não tem a mudança de mente, de pensamento, para encerrar o processo ali e dar início a nova história. Então a pessoa sofre o remorso e o arrependimento, causam sofrimentos semelhantes. Todavia, o arrependimento te leva a uma mudança de atitude. Então, eu tenho para mim que a tradução mais correta, mais precisa, é a palavra remorso. Ele pegou as moedas e foi tentar devolver. Ele foi, e aqui tem algo. Ele pegou as moedas como que ele obteve como pagamento da negociação da traição de Jesus. Então, quando ele viu, a Bíblia está dizendo, então Judas, vendo que foi condenado, quando ele viu o que ele fez, ele tentou fazer o quê? Ele tentou reverter. Ele tentou desfazer. Ele tentou desfazer. E não tem como desfazer.
A grande verdade do texto é que não tem como desfazer. E toda tentativa de desfazer vai dar errado. Há sempre aqui, qual é a diferença entre Judas e Pedro? Judas traiu e Pedro negou. A negação de Pedro também foi uma traição cruel. Mas ele tenta desfazer. E ninguém aqui pode desfazer o que está feito. Você não tem como rebobinar a história da tua vida para tentar refazer o que foi feito. Nenhum de nós aqui temos como desfazer o erro do passado. Qual foi o erro de Judas? Por que Judas se transformou em Judas? E eu preciso pregar essa palavra, sabe por quê? Porque nós estamos aqui diante da mesma mesa, com o mesmo pão, com o mesmo cálice. E diante da mesma mesa, do mesmo pão e do mesmo cálice, nós também estamos diante do mesmo Cristo, na mesma cena. E quando ele viu o que ele fez, ele pegou a moeda e correu para os sacerdotes. Ele correu na direção daqueles que fizeram a trama com ele. E não é, irmãos, tem pessoas que cometem erro. Não é com o teu melhor amigo que você conta o teu pecado. Não é com o teu psicólogo que você conta o teu pecado. Nenhum de nós somos perfeitos. Nenhum de nós estamos imune às falhas e aos erros. Nós não estamos isentos de pecar. Eu já disse para vocês aqui que provavelmente a ideia da traição não foi coisa exclusiva do Judas. A ideia da traição bateu na cabeça de todos eles, pois todos eles estavam suscetíveis. Aqui não tem ninguém que é melhor que ninguém. Nenhum de nós aqui pode se gabar, pode se proclamar aqui dizendo, não, esse erro eu não cometo. Mas a grande questão é que quando ele estava com o erro na mão, ele vai na direção dos sacerdotes. Ele vai na direção daqueles que não podia aliviar o drama da sua consciência. E eis aí a linha, tênue linha, que separa o arrependimento do remorso. Porque às vezes a pessoa precisa desabafar. E desabafar é um mecanismo psicológico muito positivo. Às vezes eu estou com um monte de preocupação, isso afeta o meu emocional, afeta as minhas... o meu temperamento, me deixa irritado, angustiado, e eu preciso conversar com alguém, preciso conversar com um amigo, e eu vou lá Agora, quando se trata de pecado, confissão de pecado não é um desabafo que você faz com um amigo. Tem pessoas que quer tratar dos seus pecados. Não vou conversar com o pastor da igreja não. Eu vou procurar uma irmã lá do círculo de oração para conversar com ela. Aí ela escolhe uma pessoa que ela gosta. Irmão, você não precisa gostar de mim. Você precisa entender qual é o caminho da tua vitória. Você precisa entender qual é o caminho da tua bênção. Porque senão fica aquele jogo de comadre, de compadre. Eu vou lá falar com o meu compadre, que ele é meu amigo, ele é meu chapa, ele vai me entender.
A gente come churrasco junto. Você pode comer churrasco junto, irmão. Você pode almoçar junto, pode ser de dentro da cozinha da tua casa. A grande questão não é essa. A questão é que Judas foi para o caminho, foi para a direção errada. Judas foi tratada a questão dele com pessoas que não tinham competência para tal. Se você precisa de um endocrinologista, você vai procurar um oftalmo. Você vai procurar um fisioterapeuta para cuidar dos seus dentes? Ou é um dentista para cuidar do dentista? Agora, onde é que está o erro aqui? Porventura, o perdão de Deus não alcançaria o Judas? Porventura, a misericórdia de Deus não alcançaria o Judas? E por que então não alcançou? Porque ele pegou a materialidade do erro dele, ele pegou o crime dele, pegou a materialidade do crime, que eram as moedas. Pegou as moedas, a materialidade, fruto daquela trapaça, daquela perfídia, e foi lá devolver. Ele foi querer desfazer do erro dele por conta própria. Tem pessoas que pecam na igreja e ele mesmo se autodisciplina. Ele mesmo se auto-exclui da comunhão. Fala, não vou tomar Santa Ceia não. Pode deixar que eu vou dar um tempo. Eu cuido aqui, eu me pastoreio. E Judas foi atrás de quem não tinha condições nenhuma. Está aqui, ó. E ele chegou e fez a coisa certa para a pessoa errada. Ele foi em quem não podia falar para ele, ó, rapaz. Ele chegou para os anciãos lá, que estava pior que eles, porque esses mesmos anciãos estavam pior que eles. Irmão, nós estamos indo na igreja para ser salvo. Eu não quero perder tempo. Eu não quero fingir de ser crente. Eu não quero ficar aqui gastando os meus dias vivendo uma religiosidade barata, superficial, que não muda a vida. Mas eu sei que eu tenho os meus pecados e eu preciso penitenciá-los, eu preciso absolvê-los, eu preciso obter o meu perdão. Mas ele chega para os anciãos e ele diz o seguinte: pequei. Ele fez errado? Não, ele fez o certo, ele confessou o pecado dele, mas confessou para quem não era para confessar. Ele confiou a alma dele para quem não era apto para cuidar da alma dele. Ele abriu a alma dele para pessoas pior que ele. Ele abriu a alma dele para quem não tinha condição de fazer nada por ele. Ele falou assim: pequei, e eu não aguento mais a pressão que esse pecado tem exercido na minha alma. Eu pequei contra o inocente. Irmãos, perceba que ele fez tudo certo. Ele fez tudo o que ele precisava fazer para a pessoa errada. O teu melhor amigo não é o teu pastor. O pastor pode até ser o seu melhor amigo, mas ele não é o teu pastor. Teu melhor amigo é o teu melhor amigo, continua sendo amigo dele, mas não usa ele de sacerdote. Ele não tem poder para te orientar. Ele não cuida da tua alma. Não confie a tua alma nas mãos de quem não tem poder, de quem não tem graça, de quem não tem chamada, de quem não tem essa responsabilidade. Pequei, eu traí o sangue inocente. Eles responderam assim: rapaz, eu não entendo disso não. O que eu tenho com isso? Eu não entendo disso não, eu não sei resolver esse problema não. Isso aqui não é matéria para mim não.
E eles foram sinceros com ele. O problema de Judas não foi que ele errou. O problema de Judas não foi que ele pecou. O problema de Judas não foi que ele traiu. Não é esse o problema, não é essa a questão. A questão também não era que era tarde demais. A questão também não foi que ele não se arrependeu. Ele pegou aquela moeda. Quando ele recebeu aquela resposta, aí você fala assim para mim assim: sabe o que é, pastor? Sabe o que é, pastor? Que ninguém me entende. Sabe o que é, pastor? É que ninguém consegue me entender. Ninguém entende mesmo. Só Jesus. A Bíblia diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus, o teu Filho, nos purifica de todo pecado. A única maneira de você ser liberto dessa opressão maligna é confiar no sangue de Jesus Cristo. É entender que o sangue de Jesus foi vertido naquela cruz para redimir a tua alma. E que cada vez, você sabe, é uma síndrome, é algo muito sintomático. A pessoa está mal, sabe o que as pessoas quando está mal faz? Para de orar. Sabe a pessoa que está mal, para de louvar. A pessoa está mal, sabe o que ela faz? Para de ler a Bíblia. Ela está mal, sabe o que faz? Para de vir na igreja. Ou seja, é quando você está pior, é quanto mais você precisa estar aqui. E Satanás planta essas coisas em nós. Quer dizer: rapaz, você não está bom hoje não, nem adianta, você vai lá só para fazer volume. Irmão, o seu lugar é aqui. O dia que você estiver bem, o teu lugar é aqui. O dia que você estiver mal, o teu lugar é aqui. Jesus não escolheu Judas para ser o traidor. Jesus não carimbou a testa de Judas para ser o traidor. Judas não foi eleito para ser o traidor. Eu não acredito nisso. Eu acredito no livre-arbítrio. Eu acredito. Agora, pequei traindo sangue inocente. É ou não é uma bela confissão? É. Para a pessoa errada. O que isso nos importa? Responderam para ele: não tem nada a ver com a sua vida não. Irmãos, e ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. É barra pesada isso aqui, isso é mensagem, é duro. Também não, eu sinto o drama disso aqui. Isso aqui estraga qualquer clima de festa. Mas preste atenção numa coisa. Eu estou dizendo isso daqui porque todas as vezes que você errar, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Se os teus pecados forem vermelho como escarlate, Ele vai torná-los branco como a neve. Filhinhos, não pequeis. Mas se porventura pecares, saibam que vocês têm
um advogado. A diferença entre o Judas que traiu e o Pedro que negou é que Judas, quando errou, não se aproximou de Jesus. Foi na direção de pessoas que jamais podia ser, que jamais podia fazer o que só Jesus pode fazer. E Pedro, mesmo com medo de não ser aceito, estava lá o tempo todo. Pedro foi na direção de Jesus. É com Jesus que a gente precisa ficar. Pastor, mas eu errei. Jesus, irmão. Pastor, a minha vida não está boa. Jesus. É Jesus que pode restaurar. É Jesus que pode perdoar. É Jesus que pode curar. É Jesus que pode reabilitar. É Jesus que pode restaurar a tua vida espiritual. Não é dando um tempo por conta própria e se auto-excluindo da ceia que vai resolver a tua vida. Mas é você vindo com sinceridade para a presença de Jesus. Não é achando o melhor amigo para você se desabafar com ele e confessar os seus pecados para ele que você vai resolver o drama da tua alma. Mas é vindo até o Senhor. A Bíblia diz: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Os meus erros não faz com que Deus me ame menos, e os meus acertos não faz com que Deus me ame mais. Deus não te ama mais porque você fez tudo certinho, e nem deixou de te amar porque você errou. Não é nem por nenhuma coisa nem a outra. E a questão nunca está em Jesus, a questão está em nós. Que Deus tenha misericórdia, e que você entenda que existe um oceano de graça e de misericórdia para nós. Quando eu olho para esse texto de Judas, eu vejo um camarada brilhante, que tinha um potencial enorme, e que foi burro. E talvez aquela burrice do Judas não está baseado na sua falta de inteligência, mas no seu orgulho. Por que será que ele não voltou para o caminho que ele precisava voltar? Por que será que ele não bateu na porta que nunca se fechou para ele? Por que ele não voltou para o lugar de onde ele jamais devia ter saído? Será que ele não viu Jesus acolhendo? Será que ele não viu Jesus amando? Será que ele não viu Jesus restaurando? Claro que viu. Então dá dó. Eu não, tem gente que não, é bem feito, esse Judas mesmo que se enforcou, é pouco coisa nenhuma. Todo pecador merece ir para o inferno. Todo pecador merece o inferno. Todo pecador. Sabe de uma coisa? Eu sou pecador, logo mereço ir para o inferno.
E aí, esses dias eu estava lendo um livro que diz assim: o teu pecado, não é o teu pecado que te levará para o inferno. Não é o adultério que leva para o inferno. Não é a fornicação que leva para o inferno. Não é o vício em drogas que leva para o inferno. O que vai levar a gente para o inferno não é o pecado, mas é a nossa decisão diante da verdade, de não se arrependermos diante de Deus e voltarmos para o Senhor. Porque a Bíblia diz assim: um coração quebrantado e contrito não rejeitarás, ó Deus. Agora, o que acontece? Quando a gente erra, quando a gente peca, o inimigo infiltra um monte de bloqueios em nós. E ele fala: se você for lá e confessar, eles vão arrebentar você. Eles vão te discriminar. Eles vão fazer isso. Sua vida vai virar uma bagunça. Você vai morrer de vergonha. E o inimigo tenta criar cadeias, grilhões, para te aprisionar. Mas eu estou aqui nessa noite como servo de Deus. Eu estou aqui como servo do Senhor, com a palavra viva, com o Evangelho do Senhor. O Evangelho é uma carta de amor. O Evangelho é um manancial de graça, perdão e misericórdia. E o diabo sabe que se você chegar diante dele, ele vai derramar graça, misericórdia, vai te perdoar, vai te purificar, da cabeça aos pés, e você vai se tornar uma bênção na casa do Senhor. E é por isso que ele fica tentando te convencer o tempo todo, e inflar o teu orgulho, para que você não se venha à presença do Senhor. Mas eu declaro pelo poder da palavra, que todo ardil de Satanás está sendo quebrado agora, que toda força diabólica está sendo espatifada agora, essas prisões, essas algemas estão sendo abertas agora, para que você possa ter livre acesso à presença desse Deus maravilhoso, que te ama, que te salvou, que te libertou, que escreveu o teu nome no livro da vida, e que nunca... Eu vou dizer uma coisa para você: Deus nunca, não teve um dia sequer que Deus se arrependeu de ter salvado você. Deus nunca se arrependeu de ter trazido você para a presença dEle. Pastor, mas o que eu fiz não foi legal. Eu concordo com você, talvez não tenha sido mesmo, mas tem uma coisa: Ele não está arrependido de ter trazido você, porque Ele trouxe você sabendo quem você era, sabendo das suas fraquezas, sabendo dos teus defeitos. Talvez muitos não queiram você nem pintado de ouro, corte caminho de você, mas tem uma coisa: Jesus não abre mão da tua vida, Jesus não abre mão da tua família, Jesus não abre mão da tua história, Jesus não abre mão de te abençoar. Goste ou não goste, queira ou não queira, Ele te ama e Ele quer você na presença dEle. Se convença disso. Satanás não quer que eu pregue essa mensagem, porque eu não estou aqui para te atacar, não estou aqui para te meter, te empurrar para o buraco do inferno, não.
não estou aqui para te chamar de Judas, não. Esse nome não cabe em você. Você não vai fazer o que Judas fez. Você não vai repetir essa história. Por que essa história está escrita aqui? Quando aquele piloto que estava com depressão travou a porta, quando o copiloto saiu, o piloto do Air France, quando o copiloto saiu da cabine de pilotagem, ele travou a porta de acesso para não deixar ele entrar. E com mais de 150 passageiros e tripulantes, ele embicou a aeronave e se chocou. E morreu todo mundo. E a partir daquele dia, quando foram fazer as investigações, verificaram que no protocolo, que no prontuário dele que ele tinha depressão. E que ninguém jamais, e eles não consideraram que aquela depressão podia levar àquele extremo. E a partir daquela hora, o protocolo da aviação civil foi mudado, para que nunca mais fosse possível travar a porta por dentro. Porque se o copiloto estivesse ali, ele podia ter revertido a aeronave para não acontecer aquele acidente. E por que será que essa história está aqui? Porque essa história não é para se repetir na minha vida e nem na tua. Lamassuda canta lamanai. Essa história não é para repetir. Você não foi erguido nessa igreja para que essa história aconteça com você. Você não foi trazido, você não foi salvo pela graça de Deus para que você seja um Judas, não. Você é o alvo da graça divina. Que Jesus te abençoe. Fica de pé em nome de Jesus, deixa eu orar por vocês. Logo após a oração, o pastor Antônio Messias estará conduzindo os trabalhos para a ministração da ceia do Senhor. Eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Essa mesa aqui é para você. Esse sangue foi vertido por você. Esse pão é para você comer. Senhor, eu quero ir para o céu, Jesus. Eu quero ir para o céu. Eu quero viver para o Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Mas eu não quero ir para o céu sozinho, não, Senhor. Eu quero ser pastor de um povo, de uma igreja, que não fique ninguém para trás. Que não fique ninguém sem ter sido admoestado pela palavra, esclarecido na luz do teu evangelho. Eu quero ir para o céu, Senhor. Mas eu quero ir para o céu com esses obreiros que o Senhor me colocou. Eu quero ir para o céu, Senhor, mas eu quero ir para o céu com esses músicos que o Senhor colocou. Eu quero ir para o céu, Senhor, mas eu quero ir para o céu com esses diáconos e cooperadores que o Senhor colocou. Eu quero ir para o céu, mas eu quero ir para o céu com essa igreja linda que o Senhor colocou. Eu quero ir para o céu, mas eu não quero ir sozinho. Eu quero ir para o céu com a minha família. Eu quero ir para o céu com a minha esposa. Eu quero ir para o céu com o meu garoto. Eu quero ir para o céu com a minha garota. Me ajuda a ir para o céu, Senhor. Me ajuda a nunca desistir do Senhor. Me ajuda a nunca ouvir outras vozes, senão a voz do meu Salvador. Aleluia. Amém, Senhor.